Gostaria de dar boas-vindas a vocês para mais uma palestra do nosso ciclo 2019 do IESP. Na verdade, é a segunda vez em menos de 2 semanas que eu apresento o Fernando. Acho que é o cara que eu mais apresentei em palestra. O Fernando Meirelles, que é o nosso novo bolsista pós-doc PNPD, formado, doutorado pela UFMG, né? E o Fernando chegou aqui na casa faz quanto tempo, Fernando? 2 meses? Acho que faz 2 meses. 2 meses, E, quer dizer, já está totalmente integrado aqui, trabalhando com a gente em várias frentes. E ele vai fazer uma palestra que é baseada na nossa tese de doutorado, não é isso? Chamada Política Distributiva da Coalizão. Tá? O Fernando vem somar aos professores da ciência política que trabalham com instituições políticas. Tá? Então, sem mais, para o momento, passo a palavra para ele. Obrigado, Fernando. Bom, desculpa o atraso. Aconteceu um desencontro e eu fiquei lá em cima na sala mais do que... Enfim, o que acontece. Talvez minha também, porque eu não vi passar o João pela sala. A gente acaba ficando muito próximo ali em cima, mas não consegue acompanhar quando alguém sai, alguém entra, enfim. Obrigado, João, pela apresentação. Pela segunda, acho que foi umas 2, 3 semanas a segunda apresentação. Também agradecer aqui, já estendeu o agradecimento para a Letícia e para a Mariana, que me convidaram, que organizaram a deixar esse registro aqui para eu falar sobre, essencialmente, a minha tese de doutorado, como o João bem pontuou, que é sobre instituições políticas brasileiras, é sobre a discussão de como se governa o Brasil, é sobre relações executivo e legislativo, é sobre o que a gente convenciona chamar nessa área de o presidencialismo de coalizão, que é um termo que todos vocês já ouviram falar, que hoje mais do que nunca acaba na mídia por conta de questões de se vai ser aprovada determinada reforma, se determinada política pública vai ser aprovada ou não, enfim, coisas desse tipo. E essa apresentação não foge disso. Eu também estou preocupado, e essa é uma preocupação central dessa tese, com essencialmente esse tipo de coisa, políticas públicas, dinheiro, como esse presidencialismo de coalizão funciona ou não para distribuir recursos ao longo do território, em todo o território, para implementar políticas públicas, enfim, coisas que afetam a vida diretamente da população. O título da tese, eu mantive o título da apresentação com o título da tese, já sugere mais ou menos a ideia do que eu vou falar. Existe uma política distributiva, eu vou acabar falando desse termo várias vezes aqui, e ela é da coalizão. Ou seja, ela tem a ver com esse presidencialismo e coalizão que eu falei agora há pouco, e para entender como isso ocorre, a gente precisa voltar para esse debate. Então passa por essas 2 frentes. Eu vou falar de presidencialismo e coalizão, e eu vou falar sobre essa outra coisa chamada política distributiva, distribuição de recursos, dinheiro, essencialmente. Quem ganha dinheiro, quem não ganha e por quê. Para começar, eu vou resumir já de cara o que é a tese. Ela pode ser resumida numa frase bem simples, o que eu vou tentar defender aqui hoje, que eu já defendi, vou defender de novo aqui, que a política distributiva do governo central no Brasil ela é partilhada pela coalizão, pelos membros da coalizão. Dito dessa forma, ela está muito resumido, muito sucinto, e eu preciso definir um pouco melhor o que eu quero dizer com política distributiva e em que medida a coalizão compartilha essas decisões, que tipo de decisões. Mas basicamente é isso. O governo de coalizão no Brasil importa, para além das coisas que a gente já sabe que ele importa também para entender como recursos são distribuídos pelo território. Para deixar mais palpável, eu vou dar alguns exemplos. Isso aqui são todas manchetes de jornais. Provavelmente vocês já viram ou já ouviram falar, ou alguém comentar algumas delas, de que presidentes brasileiros usavam recursos públicos, e aqui eu estou falando especificamente de recursos de investimento. São recursos de capital que servem para construir as coisas mais diversas, desde um programa como Minha Casa Minha Vida, até como pontes, recapeamento asfáltico, escolas, postos de saúde, enfim, coisas do tipo. De que esse dinheiro, que é essencialmente discricionário, presidentes, não é exceção de um governo, não é exceção de um período, presidentes usaram esses recursos para fazer política. Ou seja, usaram esses recursos para premiar prefeituras comandadas por partidos que integram a coalizão de governo. Isso não sou eu que estou dizendo, isso como está aqui registrado é um fato corrente da mídia. Isso é documentado, qualquer um que acesse esses dados públicos pode ver de fato que tem esse padrão espacial de alocação.
prefeitos, digamos, do PT durante o governo do PT, do PMDB durante boa parte desse período, do PSDB durante os governos do PSDB, acabavam recebendo mais dinheiro do governo federal para fazer esse tipo de obras que eu acabei de mencionar. Recapeamento asfáltico, enfim, melhorias urbanas de todos os tipos. Mas isso não é uma noção que está somente na mídia, ela é uma noção que entrou de uma forma bastante, digamos, robusta nos últimos anos na literatura sobre a ciência política. E é uma literatura que é chamada de política distributiva, que chegou a essa conclusão, reafirmando essa ideia da mídia de que presidentes usam os poderes orçamentários que eles têm para premiar aliados locais, prefeitos que fazem parte dos partidos que estão na coalizão. E não é um estudo, são vários que mostram isso, usando diferentes metodologias, que prefeitos desses partidos acabam recebendo muito mais investimentos do governo federal. O que significa, no final das contas, trocando em miúdos, que dependendo única e exclusivamente do partido que eu faço parte, se eu sou um prefeito de um município qualquer do Brasil, por conta única e exclusivamente da minha filiação partidária, e tudo vem junto com isso, quais são as minhas redes políticas, de quais grupos eu faço parte, meu município pode receber mais ou menos recursos do governo federal, independentemente se a população precisa ou não desses recursos. Essa, basicamente, é o consenso dessa área de política distributiva. E a explicação, de novo, tem a ver com os presidentes. Para toda essa literatura, quem está por trás disso são os presidentes. E não é difícil entender por que essa explicação acabou se tornando dominante. Quase todo mundo aqui já ouviu falar, provavelmente, dos decretos de contingenciamento. Isso é uma das coisas que presidentes usam, porque presidentes controlam a maior parte dos poderes de implementação de recursos no Brasil, o processo orçamentário, basicamente. Desde a ponta do início, de quando ele é formulado dentro do Executivo, de quando ele é colocado em discussão no Congresso e toda a condução do processo orçamentário é controlada diretamente pelo Poder Executivo, até a implementação final. Se um recurso vai sair ou não, passa pela caneta do presidente, que mensalmente coloca em decretos de contingenciamento quais recursos vão ser alocados e quais não. Partindo disso, de que a gente sabe que presidentes têm todos esses poderes, naturalmente essa literatura anterior ligou as duas pontas. Olha, se os presidentes têm o poder de fazer isso, e a gente olha os municípios, alguns ganham mais dinheiro e menos por conta da filiação partidária, logo, quem faz isso são os presidentes, certo? O que eu procuro mostrar nesse conjunto de pesquisas, é a minha agenda de pesquisa atual, que acabou sendo integrada agora no IESP com a minha vinda para cá, que isso não é necessariamente verdade. Aliás, isso não é verdade. Embora presidentes tenham todos esses poderes, toda essa alocação, toda essa política distributiva, a decisão política de qual região vai receber recursos e qual não vai, passa pelos ministérios. Uma das coisas que eu mostro na minha tese, que eu vou mostrar aqui para vocês hoje, municípios, quando são governados por um partido que ocupa um ministério, recebem até 25% mais recursos desse ministério. Um efeito que eu vou procurar mostrar para vocês também é que é causal, ou seja, não se deve a nenhum outro fator, não tem nenhuma explicação por trás disso. É direto. Uma vez que eu troco a filiação partidária de um ministro ou de um prefeito, eu troco as chavinhas que ligam todo o governo federal com os milhares de municípios brasileiros e uns acabam recebendo mais recursos ou menos recursos. A segunda coisa é que, apesar de ser os ministérios que fazem esse processo, não é o ministro que faz isso também. Não é também o presidente, mas também não é o ministro. Não tem alguém que vai lá e friamente abre uma planilha e decide esse município vai receber e esse não. É um processo muito mais sutil, mas tem a ver com capacidades burocráticas desses municípios, que, como a gente sabe, a maior parte não tem. E, por último, eu tento mostrar, mas por que isso acontece, afinal de contas, se não tem alguém manipulando? É porque isso traz votos. Mesmo não tendo uma mente maquiavélica por trás, decidindo quais regiões vão receber recursos, isso traz votos para os partidos. É um arranjo favorável para os partidos políticos brasileiros. E a política distributiva da coalizão e o presidencialismo de coalizão, em boa medida, giram em torno disso. É isso que eu tento mostrar nessa tese. E como implicações, eu coloco como contribuição, talvez a principal, para esse debate, de novo, do presidencialismo de coalizão, que os partidos, quando eles ocupam ministérios, o que está em jogo para eles é uma coisa muito palpável, que no senso comum a gente sabe, mas na literatura da ciência política a gente não tinha documentação sobre isso. Dinheiro sobre investimento. Conseguir um ministério, e é por isso que partidos vigorosamente disputam ministérios, especialmente com maior capilaridade, como o Ministério das Cidades, Educação, Integração Nacional, porque eles controlam uma burocracia que faz um papel essencial no Brasil, de implementar políticas locais que, sem elas, a população brasileira não tem como
usufruir de bens básicos públicos. E a outra coisa, as duas outras coisas que não são tão diretas com o debate do presidencialismo e coalizão, mas eu tento colocar dentro, é que quando se divide ministérios dessa forma, uma das consequências eu promovo desigualdades regionais no Brasil. Por mais que a Constituição brasileira tenha como um dos objetivos a redução dessas desigualdades e existam transferências obrigatórias de recursos que cumprem essa função, na medida em que uma parte desses recursos são distribuídos com base em critérios políticos, eu reintroduzo desigualdades regionais de outra forma. E a última, que também faz um pouco parte do senso comum, é de que pork barrel, fazer esse tipo de coisa, levar recursos públicos para municípios, traz votos. Não como acadêmicos anteriores, como o brasilianista, provavelmente conhecido de vocês, o Barry Ames, supondo que deputados individualmente agem dessa forma para conseguir votos pessoais. Não é esse o ponto que eu estou chamando a atenção aqui. É que partidos formam uma rede. Eu preciso de pessoas situadas em lugares diferentes do governo para conseguir fazer essa engenharia funcionar. Eu preciso de um ministro que controle um ministério, eu preciso que esse ministro indique pessoas, principalmente para cargos de ordenamento de despesa, que são responsáveis por cuidar dos investimentos. E eu também preciso de deputados que fiquem em contato com os prefeitos e identifiquem as demandas que esses municípios precisam. E, por fim, prefeito, que é alguém que tem contato diretamente com os eleitores e pode usar essa influência deles para recompensar o deputado que ajudou, o ministro que ajudou, o senador, o governador e assim sucessivamente. Até aqui é isso que eu fiz, é um resumo, é o overview dessa tese, é o overview do que eu vou falar hoje. Eu vou falar só mais algumas coisas, eu vou tentar não deixar isso aqui tão longo, e eu sempre acabo deixando, mas eu vou realmente prometer ser bem breve nessa exposição aqui, principalmente para abrir para a discussão dos dados, e, enfim, que eu acho que é a parte mais interessante disso. Mas eu vou falar só, rapidamente, esquematizar o que é esse meu argumento, o que é essa tese, o que é isso que eu estou tentando convencer vocês aqui. A segunda, eu vou tentar explicar brevemente como eu fiz essa pesquisa, quais são os desenhos de pesquisa que eu adotei, enfim, e aí apresentar esses resultados. Enfim, para começar, o argumento que eu já expus aqui é que a política distributiva do governo federal é compartilhada pelos partidos na coalizão. O que significa isso? Quando o presidente brasileiro forma uma coalizão, quando todos os partidos sentam na mesa de negociação, partilham os ministérios entre eles, eles também estão partilhando os investimentos do governo federal. Isso fica implícito para muita gente, mas isso está, obviamente, dentro do horizonte de interesse de todo mundo que senta nessa mesa de negociação. Então, na medida em que o presidente faz isso, ele abre mão de tomar todas as decisões de investimento federal. Não é ele pessoalmente, ou a equipe dele, ou uma secretaria dentro da presidência, que decide qual município vai receber qual dinheiro ou não. Até porque isso seria um processo muito complexo. A gente tem 5.570 municípios, mais estados. Se for considerar consórcios públicos que envolvem mais de um município, isso aumenta exponencialmente. O que significa que não faz muito sentido desse ponto de vista o presidente estar interessado no retorno político de fazer uma obra ou reformar uma praça num município determinado e não fazer em outro. O que é feito é a divisão desses ministérios e, na medida em que essa divisão é feita, eu partilho as decisões distributivas com os meus parceiros de coalizão. O Ministério da Integração Nacional vai parar com o PSB é responsável pela implementação de políticas de integração nacional, principalmente de enfrentamento de seca, calamidades públicas, coisas desse tipo. Quando eu coloco a saúde na mão do PMDB, o PMDB é responsável pela implementação de políticas de saúde, que vai diretamente no SUS e assim sucessivamente. A ideia geral é essa. E, de novo, isso não tem a ver com um ministro que, por exemplo, poderia ser uma figura específica, e eu vou mencionar alguns aqui, que vai fazer esse tipo de política distributiva. Também não é o ministro. O meu argumento, e é o mecanismo por trás disso, quando um partido acessa um desses ministérios, ele adquire toda a expertise sobre como a máquina pública funciona naquele ministério. Ou seja, ele passa a entender como as políticas públicas naquele local são implementadas. E isso dá uma vantagem informacional, ou seja, ele consegue, o partido que está nesse ministério, consegue instruir qualquer membro dele como acessar esses recursos. É essa que é a chave. Eu não preciso manipular, eu não preciso usar nenhuma prerrogativa orçamentária de implementação de recursos para beneficiar diretamente, na base do dedaço, quem vai receber mais ou menos recursos. Eu simplesmente posso receber um telefonema de um prefeito: olha, eu tenho uma dúvida de como eu vou acessar esse recurso, será que pode me ajudar?
Então, esse ministério, todos os membros do partido no plano nacional conseguem partilhar informações de como acessar esse recurso. Basicamente na parte burocrática. Olha, é preciso redigir um projeto, mais ou menos dessa forma. É preciso colocar ele dentro de um sistema, que é chamado CIOP, e depois um outro sistema que é chamado SICONV, eu não vou entrar muito aqui nesses detalhes. É preciso fazer o acompanhamento desses recursos, é preciso de licenças ambientais, caso o projeto tenha impactos ambientais, sociais e assim sucessivamente. E por que isso importa? Porque desses 5.570 municípios, a maior parte é muito pequena e não tem essa burocracia para fazer esse tipo. No Rio de Janeiro a gente tem, por exemplo, porque é uma capital, como Belo Horizonte tem, como São Paulo tem. Municípios maiores normalmente têm essa burocracia, mas isso não é verdade para a maior parte dos outros municípios. Além do mais, esse é um investimento muito, como vocês devem imaginar, muito custoso. Se eu sou um prefeito recém-eleito e eu prometi uma ponte, ou prometi uma nova escola, uma nova creche, se eu for investir na capacitação da burocracia em 4 anos, o que envolve contratar profissionais, formar a burocracia capacitada, fazer treinamento, talvez eu não tenha o tempo suficiente de entregar o que eu prometi. O que é mais fácil? Pela via política, e não tem nada de errado nisso, faz parte da representação, eu acessar esse dinheiro de uma outra forma, por meio de canais políticos. O que eu estou falando aqui? É alguém que consegue ligar para um ministro, é alguém que consegue ligar para um deputado, é alguém que consegue acesso direto por meio partidário da informação necessária para levar esse recurso que eu preciso. Basicamente, essa é a política distributiva da coalizão. Voltando, quando eu partilho esses ministérios, o partido ganha informação sobre como essa máquina funciona e fazendo isso, conseguindo essa informação privilegiada, eu consigo instruir melhor meus membros locais a como acessar recursos. Como consequência, esses membros locais vão submeter melhores projetos, eles vão conseguir acessar diretamente quais são os programas do governo federal que eles precisam, enfim, assim sucessivamente. Então, em vez de supor, como a literatura anterior supunha, e eu chamo essa literatura, grosso modo, de política distributiva unilateral, que tem um presidente lá, e ele olha lá na ponta quem são os políticos que são alinhados com ele, ou porque são do partido dele ou da coalizão. E aí ele exerce o controle orçamentário lá e acaba destinando mais recursos para uns partidos e menos para outros. Isso é o viés orçamentário que eu falei anteriormente e essa explicação anterior. A minha explicação é diferente. A minha explicação é muito mais simples e tem muito mais a ver com a burocracia da implementação de políticas públicas, que essa literatura anterior não considerava. Quando um partido ocupa um ministério, ele passa a ser alinhado com todos os prefeitos que são daquele mesmo partido. Logo, esses prefeitos, se eles precisarem acessar recursos públicos, é muito mais fácil pela via partidária. Eu pedi para o ministro do meu partido e não o de outros. Logo, o mecanismo que está em atuação aqui é essa vantagem informacional. Não é necessariamente picaretagem, embora aconteça também. Mas não é o grosso do que acontece diariamente. E, por fim, eu vou ter viés alocativo, ou seja, os recursos do governo federal vão ficar distribuídos de forma desigual pelo território, mas isso, de novo, não tem a ver com influência política direta para manipular prerrogativas orçamentárias, mas sim para fazer a máquina burocrática funcionar. Em outras palavras, partidos substituem carências burocráticas dos municípios. A política partidária faz esse meio campo. Isso tem algumas outras nuances que eu coloco aqui, de que é necessário que se coordenem inúmeros atores pelo território para fazer essa política distributiva da coalizão funcionar. E um desses atores, especificamente, que tem interesse em fazer isso, são deputados. E não é difícil entender por quê. Deputados competem num distrito imenso, a maioria deles, e precisam, para conseguir votos, o apoio de prefeitos. Aquela relação que é conhecida por conta de Barry Ames, mas vários outros cientistas políticos, de que prefeitos acabam colando em deputados federais para acessar recursos e deputados federais, por outro lado, conseguem usar esses prefeitos para mobilizar votos. O que nessa literatura é acabado de chamar de brokered politics, ou que prefeitos atuam como political brokers. Eles captam votos, que é muito custoso para um candidato a deputado percorrer um território, mas eles conseguem entrar em determinado acordo na medida em que o prefeito sabe que lá na frente, se ele apoiar o deputado, ele tem alguém para atender o telefone e ele tem um staff de um gabinete, todos os gabinetes de deputados federais têm isso, com assessores parlamentares que podem instruir esses prefeitos ou secretários municipais de como acessar recursos. Para quem, inclusive, já foi em um desses gabinetes, provavelmente não vai ser uma surpresa de que a maior parte deles atendem telefonemas diariamente de secretários municipais, prefeitos e coisas do tipo.
E, essencialmente, é para dúvidas. O que eu faço nesse sistema para acessar esse recurso? Por que o meu recurso está parado? E isso faz parte do trabalho que esses deputados, mas não só deputados, senadores fazem, burocratas partidários fazem, líderes partidários, ex-deputados fazem esse trabalho para instruir esses políticos locais a como obter esse recurso que eles precisam. O nuance é, partidos políticos cumprem essa função, e ela não é nada trivial, de organizar todos esses atores pelo território e fazer com que eles consigam controle desses recursos de alguma forma. E a forma é a burocracia. Então, essa política distributiva da coalizão acaba explicando como um partido entra no ministério, ele entra no governo de coalizão, e o que ele ganha em termos de dinheiro, que era o que a literatura anterior não conseguia, digamos, explicar. Essa é uma das explicações. A minha tese não tem um formato muito convencional. Eu mostro isso em 3 capítulos, que são 3 papers individuais. Cada um desses papers mostra uma parte desse argumento. Eu vou acabar não falando um por um, eu vou falar do geral, até para não tomar muito tempo. E eu também não vou entrar muito nos detalhes, principalmente dos mais metodológicos, que não é interesse normalmente de todo mundo. Eu vou acabar falando mais dos resultados. Mas, brevemente, só para situar o que eu vou acabar falando daqui para frente, no primeiro capítulo, que é o primeiro estudo, é o primeiro passo dessa pesquisa, eu procuro mostrar esse link que vai do ministério até o município. Como uma troca ministerial partidária deflagra toda uma distribuição de recursos desigual pelo território. E eu tento mostrar que o mecanismo que explica isso é esse informacional que eu chamei a atenção há pouco. É a burocracia. Um partido, quando ele tem acesso ao ministério, ele adquire informações sobre os programas de governo daquele ministério e logo consegue instruir melhor os políticos locais, correligionários, em como acessar esse recurso. Esse capítulo é dedicado a mostrar isso. O segundo, que é um outro paper, é dedicado a mostrar uma outra coisa, uma coisa, digamos, negativa. Mas e o regionalismo? Será que a política distributiva da coalizão, e será que o presidencialismo de coalizão não tem nada a ver com pressões regionais? E, de novo, a gente tende a pensar que sim, por conta de pressões regionais no Congresso, por conta de disputas por ministérios que têm a ver com disputas regionais. As disputas, por exemplo, o Ministério da Integração Nacional dentro do PMDB é um bom exemplo disso, mas o Ministério da Agricultura também é, o PP nas cidades é um outro, enfim, a gente poderia pensar em vários exemplos aqui. E o que eu procuro mostrar nesse outro paper é que não. Para reforçar alguma coisa que já foi dita por uma professora aqui da casa, a professora Angelina, as pressões regionais no presidencialismo de coalizão são de outras naturezas. Elas não passam necessariamente nisso aqui que eu estou tentando chamar a atenção aqui. O regionalismo diretamente não funciona como uma forma de eu acessar recursos ou o grosso dos recursos do governo federal. E por último eu mostro que isso só faz sentido, obviamente, se isso trouxer votos. O último capítulo é dedicado, o último paper, o último conjunto de evidências que eu vou mostrar para vocês aqui, é que sim, isso traz muitos votos. Se eu sou um prefeito e eu tenho contato com o ministério e eu recebo mais recursos desse ministério, eu transfiro até 200% mais votos para os deputados federais da minha bancada. E aí a roda gira. Porque se os deputados da minha bancada fazem mais votos, consequentemente a bancada aumenta e eles conseguem barganhar por mais ou melhores ministérios. Ou pelo menos manter os que eles já tiveram. E essa é uma das engrenagens, de novo, do presidencialismo de coalizão, do que eu procurei chamar aqui de política distributiva da coalizão. Mas vamos lá, para fazer tudo isso eu preciso de algum conjunto de evidências de que essa explicação faz sentido, porque a gente tinha essa outra, que era os presidentes, e que ela é a explicação corrente, de que o presidente vai lá, ele contingencia recursos, ele distribui mais ou menos para uma região ou outra, e o que eu estou tentando mostrar aqui é que não, é uma outra explicação. Para isso eu preciso de um conjunto de desenhos de pesquisa que me permita isolar esse efeito, ou seja, dizer que isso seja a causa dessas desigualdades na provisão de bens públicos pelo território. Para fazer isso, e dá para imaginar que isso dá um trabalho, de fato deu um enorme trabalho, eu preciso de um conjunto de dados de diversas fontes. Eu preciso de dados eleitorais, porque eu preciso saber quem é o prefeito de determinado município, quantos votos ele fez, quem foi o competidor direto dele. Mas eu também preciso de dados sobre esses recursos, sobre esses investimentos que os ministérios fazem. E mais que isso, eu preciso saber quem era o ministro por detrás, quem era o partido por detrás desse determinado ministério. E eu preciso disso de um período relativamente longo, se eu quiser mostrar que isso não é especificidade do governo do PT, ou do governo Temer, ou do governo de qualquer partido.
Esses são os dados que eu usei, eu não vou especificar aqui, mas basicamente são diversas fontes. Esses dados em conjunto cobrem 20 anos de política distributiva no Brasil. E mais importante, eles cobrem 97% de todas as transferências discricionárias feitas por meio de um instrumento chamado convênio, que é o grosso do investimento discricionário no Brasil. Inclusive emendas orçamentárias, parlamentares, que é o que normalmente a gente está acostumado a ouvir falar. E eu analiso 17 ministérios ao longo desses capítulos, que são os principais responsáveis por fazer essa política distributiva, mas também por implementar políticas locais. Saúde, educação, parcerias do governo federal com os governos municipais, consórcios dos mais diversos fins, vai desde a aquisição de um trator até a aquisição de livros didáticos, enfim, coisa do tipo. E o maior desafio, novamente, é eu entender como essas mudanças ministeriais, como as recomposições dos gabinetes, das colisões de governo no Brasil, deflagram, de novo, essa desigualdade na provisão de bens públicos. Como eu fiz isso? Toma aqui um exemplo do Ministério da Agricultura. Eu consigo observar, com os dados que eu tenho, quem era o ministro, quem era o partido por detrás daquele ministério em todo esse período. Nesse gráfico aqui, por exemplo, no vertical eu tenho aqui os meses, vai desde dezembro a janeiro, e aqui vão os anos, de 97 a 2016, em cada mês específico eu consigo identificar quem era o partido por detrás, pelo comando daquele ministério. E, consequentemente, o partido também que indicou a maior parte dos DAS, que são os cargos mais importantes de ordenamento de despesa, de implementação de políticas públicas desses ministérios. Então, aqui, cada um desses quadrinhos indica um mês e a cor indica o partido que estava por trás desse ministério. Para cada um dos 17 que eu analisei os principais que fazem isso, eu tenho esse tipo de informação. Cruzando essa informação com a filiação partidária dos prefeitos no Brasil, eu consigo mensurar, e esse é o detalhe mais importante da maior parte dos desenhos de pesquisa da tese, eu consigo mensurar quantos prefeitos deixaram de ser conectados com determinado ministério quando esse ministério troca de partido. Deixa eu voltar para dar um exemplo. Quando, mais ou menos, nesse período aqui, não dá para ver direito, enfim, vou pegar. Aqui, por exemplo, não estava nenhum ministro partidário, era um ministro técnico que estava no comando da Agricultura. Que começou com o Rony Stefanes, depois troca, o PT coloca ele no bojo do presidencialismo de coalizão, enfim, ele compõe isso, a coalizão dele, e o ministério vai parar com o PMDB. Mais ou menos nesse período aqui. O que acontece? Todos os prefeitos, mais ou menos nesse período aqui, que eram do PMDB, passam a ficar conectados com o Ministério da Agricultura. E assim vale para todos os outros ministérios. Quando ele troca de mãos, todos os prefeitos que estão lá embaixo, eles ganham ou perdem conexões partidárias, a revelia deles. Ou seja, eles não têm controle sobre isso. É exógeno a eles. Não é um prefeito que determina qual é o partido que vai estar ocupando o ministério. Mas uma vez que se troque o partido por detrás de um ministério, eu troco todas essas conexões partidárias que vão do nível local ao nível nacional. Em vários ministérios, do esporte, justiça. Aqui é a percentagem de prefeitos que perderam a conexão ou ganharam. É a percentagem de prefeitos que trocaram de status, ou seja, de conexão partidária ao longo do período. Então eu tenho aqui agricultura, integração, esporte, justiça, turismo, transportes. Para cada um desses ministérios, as trocas são diferentes por conta dos partidos diferentes. Qual é a agricultura? Porque tem uma fase que não tem, o ministro não tem... Eu esqueci de agregar. Isso aqui é por mandato, esse eixo X é no mandato municipal. São os 4 anos de mandatos municipais. E aí todas as trocas somando, quem perdeu e quem ganhou conexão, está somada. A percentagem é a soma disso. No Brasil? No Brasil. Por cada ministério. Por exemplo, na agricultura, de novo, aqui, todos os ministros do PMDB passam a ganhar uma conexão partidária. E assim vai do Brasil uma conexão partidária com aquele ministro. Não dá... Se eu não estou enganado, aqui dá um pouco menos, mas soma com uma outra troca. Teve os períodos que entram ministros interinos, porque fica 1, 2 meses. Aqui eu agreguei por conta de visualização. Por exemplo, a maior parte dos ministros interinos assume por 2 semanas, 3 semanas. Algumas dessas modificações não acontecem numa data tão específica para ser enquadrada num único mês.
Mas a ideia geral é que esse gráfico mostra a percentagem, de novo, de prefeitos que passaram a ficar conectados com o Ministério ou, por outro lado, deixaram de estar conectados com aquele Ministério por questões conjunturais que envolvem a formação e a manutenção de governos de coalizão. Isso que ficou claro, né? O outro conjunto de dados é o dinheiro, que é o que importa aqui. E, de novo, o governo federal foi muito generoso, e por boa parte dos governos PT foi muito generoso, por contas principalmente de questões fiscais, de distribuir recursos de investimento para os municípios. E aí teve uma expansão imensa de políticas públicas, e não só de políticas públicas, mas de investimentos em infraestrutura não diretamente relacionados a políticas públicas. Então, a cada ano eu consigo mensurar quanto todos esses ministérios que eu falei distribuíram de recursos discricionários para os municípios. É no cruzamento dessas informações que eu consigo saber se uma troca de ministério realmente favorece os partidos, ou os prefeitos que são de partidos que estão conectados com o ministério ou não. E aqui entra a parte que é um pouco mais técnica, eu vou tentar explicar de uma forma um pouco mais intuitiva, que é necessário para poder fazer esse tipo de afirmação, que é causal, que é simplesmente a filiação partidária de um ministro, ou melhor, o partido que está no comando de um ministério, que causa a alocação de mais recursos daquele ministério para prefeitos ou prefeituras que são comandados pelo mesmo partido. Essa é uma afirmação que é de natureza essencialmente causal. Eu estou dizendo que se eu trocar o partido por trás de determinado ministério, consequentemente eu vou trocar todas as conexões dos prefeitos e eles vão receber mais ou menos recursos. Para fazer isso, ao longo da tese, eu uso diversos desenhos de pesquisa. Em cada capítulo eu tento combinar mais de um deles, mas eu vou apresentar os dois principais. O primeiro é o desenho de regressão descontínua, que parte da seguinte ideia. Digamos que num município qualquer eu tenho 2 candidatos disputando a prefeitura de partidos diferentes. E digamos que eu calcule uma variável chamada margem de votos, que é a diferença de votos entre o primeiro e o segundo. Se o primeiro colocado é o prefeito, digamos, do PT, a margem de votos dele, se ele for eleito, vai ser positiva. Quantos votos ele fez a mais que o segundo colocado, vai dar uma margem da mesma magnitude positiva. 10 votos a mais, 50 a mais, 100 a mais, 1000 a mais, enfim. E o inverso é verdadeiro. 10 a menos para quem perdeu, 100 a menos, 500 a menos. E a ideia é, em municípios em que essa margem de votos foi muito pequena, eu tenho o que essa literatura metodológica chama de close races ou coin flip elections, que eu tenho um experimento local, é um experimento natural. Ninguém foi lá e fez um experimento e colocou, vamos sortear alguns municípios do Brasil para ser governados por partidos da coalizão e outros não. Mas em eleições em que essa margem de votos entre o primeiro e o segundo colocados é muito pequena, e o primeiro era da coalizão ou não, eu tenho uma espécie de experimento local. Dá para entender mais ou menos a ideia por trás? Se eu perdi a eleição por 1 voto, é quase que aleatório o resultado da eleição. Eu não tenho como controlar 1 voto, 5 votos, 10 votos. Pode ser que uma família decidiu não votar, viajar durante as eleições. E aí eu perdi a eleição. Ou o inverso, eu ganhei essa eleição. Então, para esses municípios onde essa diferença de votos foi muito pequena, e a parte boa de usar esse desenho no Brasil é que a maior parte das eleições são decididas por margens muito pequenas, eu consigo identificar o efeito causal do alinhamento partidário entre ministro e prefeito sobre o montante de recursos que esse município recebe. Se tiver um viés muito de um lado só. Isso. E aqui, por exemplo, suponha que esse efeito seja positivo, ou seja, eu sou um prefeito da coalizão, fui eleito numa eleição apertada. Se esse efeito for positivo sobre o montante de recursos que eu capto, essa diferença aqui vai ser positiva. Ou seja, a curva aqui de quem perdeu vai estar aqui. Aqui é quantos recursos ele recebia, esse município, e quantos aqui ele recebe. Essa diferença aqui positiva indica que eu ser membro da coalizão me beneficia com mais recursos. E o inverso é verdadeiro. Se o efeito for negativo, isso vai retornar um efeito visualmente negativo aqui, como uma descontinuidade. E daí vem o nome dessa técnica, regressão descontínua. Ou pode não ter efeito nenhum. As duas curvas simplesmente se tocam e isso significa que ser ou não alinhado com o ministério não faz diferença alguma para isso. E o outro desenho que eu uso, que é diferença em diferenças e triplas diferenças. Esse é um pouco mais complicado de explicar. Mas a ideia, de novo, com determinado ministério, para todos os ministérios isso é válido. Isso aqui é o mapa da Bahia, no nível agregado por município. Eu tenho
municípios que são governados pelo partido do ministro da integração, que nesse caso aqui era do PMDB em 2010. Então em laranja eu tenho aqui quem era conectado, e quem estava em branco aqui não era conectado. Passa 2011, esse ministério vai para a mão do PSB, um político pernambucano chamado Fernando Bezerra Coelho. Logo, em um ano, todos esses municípios em laranja perderam a conexão partidária que eles tinham com o Ministério da Integração. Por outro lado, alguns municípios ganham conexões que eles não tinham. Essas trocas ao longo do tempo me permitem estimar também, com alguns pressupostos, nenhum desses desenhos é livre de pressupostos, estimar o efeito causal dessas conexões sobre quanto dinheiro é distribuído pelo território. E isso vale para todos os ministérios. E aqui entra o outro desenho, que é triplas diferenças. Eu comparo não só municípios antes e depois por ministério, mas como entre ministérios. Basicamente, esses são os dois desenhos. Enfim, e toda essa mágica, toda essa matemática, dá alguma coisa? Sim. O fato, de novo, é que realmente essas conexões ministeriais importam, e muito. Isso aqui é o resultado de uma regressão linear simples. Aqui não tem nenhuma mágica por trás. Isso aqui é um resultado muito simples. O que ele indica? Que quando um município é conectado, como eu tinha falado antes, por ano, daquele ministério, em média, ele recebe cerca de R$3 per capita daquele ministério a mais. Pode parecer pouco. Agora, de novo, isso aqui é um ano, por ano, é em média um ano, e é de um ministério, em média. Se eu somar todos os ministérios e todos os anos e considerar o tamanho das populações especificamente, que é o mais importante, esse efeito acaba ficando com uma magnitude muito maior. Eu vou mostrar isso de novo, ilustrar a magnitude disso, que chega na casa dos bilhões de reais. O desenho aqui, esse resultado que eu estou mostrando aqui, sofre desse problema que eu falei antes, ele não permite identificar esse efeito causal. Aplicando os desenhos de diferença que eu comentei anteriormente, esse efeito é de cerca de 25% a mais. Traduzindo, eu sou conectado com um determinado ministro, eu recebo desse ministério cerca de R$25 per capita, de reais per capita a mais por ano de um único ministério, simplesmente, única e exclusivamente, porque eu compartilho o mesmo partido. Com regressão descontínua, uma outra técnica que na tese eu uso mais por validação, acontece a mesma coisa? Sim, acontece. Se vocês lembrarem daquela explicação sobre esse desenho, de novo, aqui eu tenho uma distância entre essas curvas positivas. Isso aqui, esse resultado é agregado por mandato municipal, ou seja, em 4 anos, prefeitos que tinham conexões ministeriais, que foram eleitos em eleições apertadas, acabaram ganhando uma coisa como R$20 per capita a mais daquele ministério. De novo, é um efeito causal. A gente não está falando em correlações, a gente não está falando de efeitos que predizem mais ou menos alocações. Isso acontece. É uma desigualdade regional e partidária, principalmente, na alocação de bens públicos do governo federal. Eu vou acabar não explicando todos os gráficos, que é muita coisa, eu vou acabar tomando muito tempo. E o mecanismo que eu levantei aqui faz sentido, é por conta da burocracia. Quando um prefeito ele tem conexão com o ministério, ele consegue ligar para o ministro ou para um deputado e pedir ajuda para redigir um melhor projeto? A evidência que eu mostro é que isso faz total sentido. Aqui, de novo, eu tenho uma estimativa de quantos % a mais municípios conectados ganharam de determinado ministério. E isso aqui é desagregado por algumas métricas específicas. Por exemplo, no total empenhado, o total que que os ministérios empenharam de recursos, prefeitos conectados ganham mais? Sim, cerca de 40% a mais. Prefeitos submetem mais propostas pedindo mais recursos? Submetem mais propostas. E essa é uma parte da minha explicação. Se eu sei que eu vou conseguir mandar um melhor projeto, ou se eu sei que eu tenho alguém que pode me auxiliar a redigir projetos, logo faz total sentido que eu mande mais desses projetos pedindo recursos. Então eu faço isso pedindo mais recursos de ministérios que eu tenho conexão partidária. E aqui de novo é refletido. Prefeitos conectados submetem mais de 30%, um pouquinho menos na verdade, de 30% de propostas para captar recursos dos ministérios. O mesmo acontece com emendas orçamentárias, os deputados também acontece com emendas orçamentárias. E de novo pela mesma razão. Se eu sou um deputado e eu preciso atender minha demanda, eu vou no prefeito e pergunto: o que é necessário aqui no município? Olha, uma ponte.
Então eu vou no ministério que eu tenho alguma conexão, vou ver o que é necessário para eu conseguir submeter um projeto para captar recursos para fazer uma ponte, vou te auxiliar a fazer isso, e os gabinetes parlamentares essencialmente fazem isso, e eu vou colocar isso aqui. Se eu não conseguir acessar esse recurso por outra forma, eu vou colocar com uma emenda, o que nem sempre é útil para o deputado, porque ele acaba tendo um limite fixo de emendas. Para ele faz mais sentido tentar instruir o prefeito a captar dinheiro no atacado, que normalmente é o que eles chamam. E outros empenhos que não têm a ver com emendas aumentam muito mais. O que significa que essa explicação que eu acabei de dar faz, de novo, sentido. É mais fácil o prefeito tentar captar esse recurso diretamente com o Ministério. De novo, por conta de questões burocráticas. Num dos papers dessa pesquisa, eu procuro mostrar se o regionalismo, que eu já tinha falado, tem alguma pressão aqui. Será que prefeitos do Nordeste não captam mais recursos? Será que se o ministro é do Nordeste, será que ele não privilegia municípios que são do Nordeste? Será que o mesmo não é válido para o Sudeste, para o Sul, para o Centro-Oeste, para a região Norte, para estados específicos? Numa parte da pesquisa, o que eu analisei foi exatamente isso, o que eu chamo de favoritismo regional, que é a conexão regional, especificamente. Se eu sou um ministro e eu sou de Pernambuco, será que eu privilegio Pernambuco? No paper eu faço uma série de exercícios para mostrar que não. Essa ideia difundida que o presidencialismo de coalizão tem uma base regional, pelo menos na distribuição de recursos, não é necessariamente verdadeira. O efeito de privilegiar alguém que é do meu estado dá em torno de R$0,5 per capita. Não é nada trivial, porque é dinheiro, a gente está falando de dinheiro público, mas também não é um efeito tão substantivo. Agora, quando eu combino esse alinhamento regional com alinhamento partidário, por exemplo, eu sou do mesmo estado do ministro, mas mais que isso, eu faço parte do mesmo partido, aí esse efeito é potencializado. E eu consigo captar o dobro de recursos, além de 25% a mais, 50% a mais. E, de novo, a explicação, partindo do presidencialismo, da distribuição por um viés da coalizão, faz sentido, porque eu tenho mais proximidade com o ministro, é mais fácil eu conseguir instrução. Se eu sou um prefeito do mesmo estado do ministro, é bem provável que eu já tenha conhecido ele pessoalmente, que eu tenha contatos em comum com ele e que eu consiga, de uma forma muito mais fácil, mandar projetos melhores e captar mais recursos. Tem uma única exceção, e não à toa está preso, que é o Gedel Vieira Lima, que eu discuto nesse paper. O Gedel Vieira Lima é um caso que meio que se afasta disso. O Gedel Vieira Lima ele realmente faz política regional. Tem alguns outros casos específicos, mas o Gedel Vieira Lima, não só ele fez isso, como ele fez isso contra o PT, que era um parceiro de coalizão na época. O Jacques Wagner estava concorrendo ao governo do Estado e o Gedel Vieira Lima tinha pretensões de também concorrer ao governo do Estado, como de fato concorreu e perdeu. E nesse processo ele usou o Ministério da Integração Nacional para converter partidos, prefeituras em massa para o lado dele. No final eu vou acabar falando um pouquinho de novo disso, mas a ideia é que, exceções à parte, que acabam mais confirmando a regra do que qualquer coisa, a conexão partidária importa mais do que essa conexão regional. E a última etapa desse argumento, mas eles fazem tudo isso, eles dividem ministérios, eles atendem demandas locais, levam mais recursos para alguns ministérios, menos para outros, mas por quê? Porque isso traz votos. E, de novo, faz parte da política representativa brasileira, porque é dinheiro público que está indo para locais que de fato precisam desse dinheiro público. Por mais que a gente possa pensar que eles poderiam ter sido distribuídos de uma forma universalista, o fato é que a maior parte dos municípios brasileiros não tem capacidade burocrática para acessar esses recursos diretamente. Então, uma forma de acessá-los é entrar em contato com o ministro, que é do mesmo partido, e pedir auxílio para obter esses recursos que eu preciso. Só que, claro, o pedágio eu preciso trabalhar partidariamente e passar votos para a minha bancada federal. O que eu mostro aqui, isso aqui de novo é um exercício de regressão descontínua, é que em municípios que elegeram por margens muito pequenas de votos prefeitos conectados com algum ministério, esses prefeitos transferem cerca de 200% mais votos para os candidatos correligionários dele nas eleições federais 2 anos depois. O que é o que a gente mais ou menos tende a esperar. Agora, eu conecto isso com essa explicação. Dentre todos esses prefeitos que transferem mais votos, os que na verdade importam são os que receberam dinheiro de ministérios. Ou seja, eu como prefeito só vou correr atrás de um deputado ou de algum, membro, candidato, se ele pôde ou fez alguma coisa para mim no meu município. Se eu fiz, eu transfiro os votos.
E o aumento de votos aqui também, de novo, não é nada trivial, é 200%. É uma quantidade que no nível local, município por município, não dá muito, porque em termos absolutos é pouco. A maior parte dos municípios tem poucos eleitores. Mas, de novo, no agregado, no nível estadual, faz diferença para aumentar o tamanho da minha bancada. E uma vez aumentando o tamanho da minha bancada, eu consiga barganhar por mais ou melhores ministérios. Especificamente os com mais capilaridade, os que concentram mais dinheiro para fazer POC. Por mais que eu seja conectado, se eu não receber dinheiro, não faz muito sentido eu fazer esforço. Eu não vou correr atrás de ninguém. Essa janela é a porcentagem de passe, de dinheiro a mais? Enfim, acabei não... Eu preciso dar um pouco mais de detalhe. Isso aqui é a janela da regressão descontínua. Nessa técnica de identificação de efeitos causais, eu preciso selecionar eleições que são apertadas. Então eu preciso estabelecer um critério. Qual é a margem de votos que é pequena o suficiente? Normalmente se usa percentuais muito pequenos. Quem perdeu ganhou por 1% de votos, 2%. Isso aqui é cada modelo desses estimado com uma janela diferente. E o efeito aqui, não sei se dá para ver, mas é o efeito marginal de eu ter recebido dinheiro de um ministério. Basicamente aquilo que eu falei. Se eu fui eleito, eu sou conectado com o ministério, eu fui eleito numa eleição apertada e eu recebi recursos, aí sim faz sentido eu transferir mais recursos para minha bancada. Tem uma série de outros resultados, eu passei mais panoramicamente pelo que é essa política distributiva da coalizão, mas tem uma série de outras implicações dela como resultados. Por exemplo, algumas delas que essa distribuição de recursos tem um timing específico, e o timing faz sentido, é durante o ciclo eleitoral. Nas eleições especificamente nacionais e municipais, eu tenho mais esforço de transferir dinheiro, porque é quando eu posso, de fato, mostrar para os eleitores, olha, consegui esse dinheiro. As outras coisas é que esse efeito beneficia basicamente todos os partidos e não é especificidade do governo PT. Isso aconteceu no FHC 1, FHC 2, Lula 1, Lula 2. E aí Dilma 2 tem um detalhe específico, que enfim, é chamado impeachment, que meio que põe um termo a essa política distributiva da coalizão. E ela começa a se passar em outros termos, enfim. O favoritismo regional importa? Talvez importe por uma série de razões e faz total sentido a gente considerar isso, mas para a distribuição de dinheiro, de novo, não faz tanto sentido. E a última etapa é fazer uma conexão que eu acho que faz todo o sentido chamar atenção para esse resultado, que ele envolve accountability eleitoral, ele envolve representação no Brasil, de que prefeitos e deputados entram nessa dinâmica e isso, em boa medida, acaba contribuindo para explicar por que a gente tem governos de coalizão formados por uns partidos e não em outros e por que essa distribuição de ministérios que a gente vê normalmente acontece. Isso acaba sendo uma implicação natural da forma como as eleições são organizadas. Eu, como prefeito, com as mãos atadas, orçamentos engessados, sem capacidade burocrática, eu acabo sem ter como atender às necessidades do meu eleitorado se eu não entrar em contato e eu não tentar fazer uma parceria com políticos no nível nacional. E para esses, por sua vez, também é necessário fazer esse tipo de parceria, porque em última instância vai garantir que eles vão conseguir manter os cargos deles e o poder de barganha que eles têm para ficar nas posições em que eles conseguiram chegar uma vez no comando de um determinado ministério, ou mais de um. E ali, além disso, eu acho que isso aqui vai acabar ficando mais para discussão, se a gente quiser colocar isso depois para debate, que isso tem algumas implicações que eu não consegui trabalhar na tese, do limite de uma tese, e acho que tem coisas que talvez nunca vá conseguir fazer, mas são questões que são importantes para a agenda da ciência política, especificamente para esse debate de como se governa o Brasil, esse debate do presidencialismo de coalizão. Que a primeira é de que a divisão partidária do executivo, ela importa, e ela importa para políticas públicas. Essa literatura anterior ficava muito presa a debate sobre governabilidade, agenda de governo, se o presidente tinha sucesso ou não fazendo uma coalizão de governo ou não. O que eu procuro chamar a atenção é que se a gente extrapolar isso um pouquinho para fora dos muros de Congresso, isso ainda faz sentido. E faz sentido em questões que são, digamos, não menos substantivas que a agenda legislativa de um presidente, mas que são importantes talvez mais para a população, que são um pouco mais tangíveis, digamos assim. Isso aqui eu acabei falando de novo, mas vou reforçar, acho que vale reforçar.
por muito tempo, e até hoje existe um debate na literatura, e não só brasileira, mas internacional, por que se formam coalizões? O que leva um partido a entrar numa coalizão e ocupar um ministério? Uma das respostas que eu dou nessa tese é essa: eles conseguem os recursos necessários para fazer a política distributiva deles, o que essencialmente é a forma deles conquistarem votos, manterem influência e conseguirem cavar o lugar deles na política nacional. E por último, que eu já tinha falado, é que no agregado isso importa em termos substantivos de alocação do orçamento público. Isso aqui é um exercício hipotético, usando aquele método de diferença em diferença que eu mostrei para vocês antes, do que teria acontecido com as regiões Nordeste e Sudeste, caso... aqui eu esqueci de colocar o nome da pasta, mas caso o Ministério da Agricultura não tivesse ido para o PMDB em determinado momento. E o que acontece? Eu consigo, com essa técnica, fazer uma espécie de estimativa agregada, somando tudo que os municípios brasileiros conectados ganharam e tudo que eles perderiam, consequentemente, se eles não fossem alinhados. Eu consigo meio que simular um contrafactual. O que aconteceria nesse mundo sem PMDB na agricultura? O fato é que, por mandato, cada uma dessas regiões perderia uma quantidade de milhões de recursos, que é muito grande. Eu vou encerrar aqui com esse slide, que eu esqueci de colocar uma outra figura que mostra isso melhor. Que mais do que desigualdades setoriais, isso é uma desigualdade setorial. Uma região ganha mais ou menos recursos por conta do alinhamento partidário com determinado ministério. Trocando em miúdos, de novo. Se eu sou prefeito de um estado ou uma região inteira, talvez eu não consiga acessar recursos de saúde por conta de questões partidárias que eu não tenho controle. Ou talvez eu consiga acessar muito mais recursos de educação e talvez eu não precise deles se eu sou conectado a determinado partido ou não. Isso promove uma desigualdade setorial de alocação de bens públicos. Mas ela não fica só aí. Ela também tem um efeito eminentemente regional. Isso aqui é o mesmo exercício, só que agregando tudo, por todo o período e por estado. Quanto cada estado deixou de ganhar ou ganhou a mais, nesse caso, por conta das conexões partidárias que ele tinha. E como dá para imaginar, os lugares mais pobres não são necessariamente os que se beneficiaram mais. A conexão partidária faz muito mais sentido eu ter o peso populacional, onde eu consigo transferir votos. E aí isso acaba gerando um plano especificamente para o Sudeste. Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, em alguma medida Rio Grande do Sul, no Nordeste, Pernambuco, Bahia, enfim. Acho que eu não vou tomar mais tempo. Deixa eu só, agora que a Letícia está aqui, agradecer pelo convite. Foi muito bom ter apresentado. Acho que agora eu consegui passar o que era a ideia da tese. Na outra apresentação que eu fiz, que o João me fez a introdução como para a fala, eu acabei falando do primeiro capítulo. Acho que agora faz um pouco mais sentido conectar todas as peças. Enfim, é isso. Obrigado. Muito legal, Fernando.